Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal, Guiber aqui, e hoje eu venho comentar com vocês um pouquinho sobre o Chicago Bulls. Sabe aquela frase, que é uma frase famosa, né? Diga-se de passagem. Tem uma vaca em cima da árvore, você não sabe como ela foi parar lá, mas você sabe que uma hora ela vai ter que descer. Isso resume muito bem a temporada de 2025 e 2026 do Chicago Bulls. E o pior é que assim que eu fiz o vídeo, eu lembro que eu devo ter feito o vídeo ali para começo de novembro, falando sobre os caras porque eles estavam com 5 vitórias e 0 derrotas, ou eles estavam tipo com 6 vitórias e 1 derrota, porque eu tô olhando aqui no calendário. As primeiras 7 partidas eles ganharam 6 e perderam 1. Só que eles foram o segundo último time a ficar invictos na NBA. Eles só caíram antes do Oklahoma City Thunder, se eu não estiver enganado, que algumas partidas depois perdeu para o Portland Trail Blazers. Só que, depois deles quebrarem o recorde de mais vitórias no início de temporada, desde o Michael Jordan em 98, do Bulls do Jordan 98, né? Aquela equipe lendária que foi campeã, eles agora vieram para uma sequência de derrotas que só acontecia em 2019 e 2020, que foi a maior sequência de derrotas recentes do time. Só que um detalhe, aquele time estava realmente tancando. Esse time, teoricamente, não era para estar tancando mais. Só que de primeiro colocado do leste, eles conseguiram pular para 11º e se a temporada acabasse agora, eles estariam de fora dos playoffs. E eu assisti uma dessas derrotas do time do Chicago Bulls e eu vim comentar um pouquinho com vocês. Mais especificamente, foi a derrota contra o New Orleans Pelicans, cara, na qual Kobe White fez 24 pontos, Josh Giddey fez 21 pontos, Ayo Suns fez 28 pontos, Mats Buzelis fez 10 pontos. E tudo bem, vai ter gente que vai falar, pô, tava sem o Vult, né? O time não tava 100%. Só que cá pra nós, né? Um time que está teoricamente bem, que eles estão vencendo jogos, que eles estão com um começo de temporada forte. Acho que a falta de um jogador ou outro, eles têm que dar conta de suprir. Assim acontece nas outras equipes que estão sendo considerados contenders, né? Times que estão diretamente concorrendo ao título desse ano, eles conseguem lidar com lesões de um jogador, às vezes 2, no caso do Oklahoma City Thunder pode lesionar 5, que eles ainda vão ter um time bom, mas o Bulls está se mostrando um time com muitas fragilidades. E se a gente pegar o retrospecto das últimas 16 partidas, eles só ganharam 3. Do Denver Nuggets, uma vitória bem impressionante, do Portland Trail Blazers, outra vitória também bem interessante contra um time que tem uma forte defesa no oeste, e contra o Washington Wizards, que a única coisa que faltou pra gente coroar com uma sequência de derrotas mais vergonhosa dessa temporada foi essa partida aí, porque se eles tivessem perdido, cara, eles tinham gabaritado, porque olha essa sequência sensacional. Eles perderam pro Pelicans, pior time do Oeste, nesse jogo que eu assisti, de 13 pontos. Eles perderam pro Hornets, também um dos piores times do Leste, por 7 pontos. Perderam pro Indiana Pacers, foi um confronto bem próximo, só que, cara, a gente tá falando do Indiana Pacers sem o Tyrese Haliburton. É um dos piores times do Leste. Orlando Magic, beleza, o time do Magic é um time bem decente, mas aí vem o Brooklyn Nets, Indiana Pacers e Golden State Warriors. Aí você deve pensar, caraca, mas o Golden State Warriors é um time forte, Guibeira. Os caras têm Curry, Butler e Draymond Green. Não, tava fora o Big Three. Perderam só pros jogadores de rotação do Golden State Warriors. Pat Spencer, inclusive, tá sendo o maior bigodudo referência lá da cidade de São Francisco. Tem criança fazendo o bigode dele lá, tá ligado? Bigode policial norte-americano, que come donuts e anda naquelas motos Harley Davidson gigante. Mas vamos voltar aqui ao ponto, que o assunto hoje é com o Chicago Bulls. O que tá acontecendo com o Bulls, cara? Eu acho que essa entrevista aqui do nosso mano Nikola Vucevic talvez te dê um norte melhor das opiniões internas desse elenco. Finally started playing, for 3 quarters, whatever, we were very soft. No resistance. Ooh, man. We have no resistance. We have no resistance. We didn't do anything that we talked about. Just play really soft. It was really bad. And then we played a little bit in the fourth, but obviously we're happy we won, but it's, we can't keep doing this. It's not sustainable. Cara, de fato é bem triste a gente ver jogadores jovens felizes com uma vitória, né? Porque eles ganharam por apenas 1 ponto do pior time do leste, o Washington Wizards, e eles estavam felizes com uma vitória. Eles tinham vindo de uma derrota contra o Miami, só que a realidade é que o Vucevic, ele consegue ver da ótica de veterano, sabe? Um time que tem muitas deficiências, muitos erros, muitas fragilidades pra ele que está na sua 14ª temporada de NBA. E a partida que eu assisti em específico do time do Chicago Bulls demonstrou algumas coisas interessantes, assim, eu conseguia observar alguns pontos importantes, como por exemplo, Josh Giddey. O Josh Giddey, ele é um bom armador? Ele é um bom armador. O Bulls confiou nele de ser a primeira opção criativa do time? Confiou. Só que o Josh Giddey, ele não é um armador bom de meia quadra. Ou seja, quando o time precisa que ele organize o jogo com a defesa do time adversário postada, ele não consegue ser eficiente, tipo, muito eficiente. O time encontra dificuldades criativas ainda de orquestrar o ataque, de encontrar um companheiro livre, quando
quando ele tá na meia quadra. Ele é um excelente jogador de transição. Por isso que ele tá mais para um armador de segunda opção, de ser, sabe, um armador shooting guard do que um armador. É por isso que o OKC fez aqueles testes com ele jogando na 2 ao lado do Shai. Só que naquela época ele não arremessava tão bem ao ponto de ser uma peça confiável. Naquela época ele tava tendo vários problemas extra-quadra que encheu a cabeça do moleque. E agora, por exemplo, ele tá chutando 39,6%. Então, a gente pode considerar que essa quantidade de assistência extremamente boa que ele tem, 8,9 assistências por partida, é uma estatística um pouco vazia, entre aspas? Sim, porque ele não consegue criar na meia quadra. Ele cria muito bem na transição e essas assistências são provindas de jogadas de transição a maior parte das vezes. A parte do rebote também dá uma enganada, como se ele estivesse se dedicando defensivamente? Também, porque ele não é tão bom reboteiro assim quanto 9,5 rebotes, ele só é alto e muitas vezes acaba recebendo uma troca para alguém que vai agredir na direção do aro por ele ser um péssimo defensor, só que seus mais de 20 pontos por partida realmente é algo de se impressionar. Só que aí que tá, ele tem essa média de quase triplo-duplo que não consegue traduzir em vitórias pro time dele, ele sendo o principal ponto de criação de jogadas. O Vucevic a gente tem muito o que falar, porque o Vucevic, pô, o cara já tá com 35 anos de idade, sabe? Com esses números aqui, velho, 15,9 pontos, 9,5 rebotes, 3,4 assistências, com 38% para 3, cara. Eu falo muito que esse Vucevic era o que faltava no lugar de um Al Horford no Golden State. Eu acho que todo mundo esperava que o Al Horford fosse um pouco melhor do que ele na verdade está sendo. O problema é que o Chicago Bulls tá cobrando um valor alto demais pelo veterano de 35 anos e vai ficar complicado de efetuar uma troca por ele. Kobe White voltou há pouco tempo, mas tá colocando seus números regulares, com aproveitamento um pouco baixo, né? Mas só que é o que se espera, que ele chute a maior parte das bolas, porque ele é o principal expoente ofensivo, assim a gente pode dizer. 22 pontos por partida, líder do time. Matas Buzelis é um dos caras que eu mais fico animado nesse Chicago Bulls, porque ele demonstra um potencial assim de... Consigo ver esse cara sendo algumas temporadinhas ali All-Star. Ser um excelente arremessador para 3, um excelente defensor. Eu sei que o aproveitamento dele para 3 ainda não tá aquela parada, oscila muito, tá com 33%. Só que ele é um excelente defensor, é um cara alto, é um cara atlético, é um cara que finaliza bem, corre bem a quadra, pega muita transição. Só que falta mais experiência, falta mais maturidade. O jogo dele dá pra ver que ainda é pouco polido pro nível da NBA. Ele não chegou tão pronto assim. E ele entrega boas médias de 14 pontos, com 1,4 tocos, sendo o líder de toco desse time. E é de fato uma das poucas coisas que a gente consegue ficar verdadeiramente animado, né? Porque o Patrick Williams tá chutando 40% para 3, mas só que não consegue sair dos 7 pontos por partida. De fato, a quarta escolha do draft foi demais pra ele. Foi escolhido muito além da capacidade. Mas assim, pra gente resumir um pouco mais a respeito do time do Chicago Bulls, eu acho que eles têm jogadores que estão colocando números, cara, bem decentes, velho. 14 pontos pro Buzelis, por exemplo, para um segundo ano é bom, cara. 12 pontos pro Kevin Huerter, sendo que ele tá sendo bom defensivamente e melhor pontuando para 2 do que para 3, é um pouco estranho, mas tá bom. O Ayo Dosunmu é um dos caras mais subestimados desse time, com 15 pontos de média, chutando 47% para 3, tá ligado? Eles têm jogadores aqui bem decentes, mas esse que é o problema. Eles têm vários jogadores bons, só que parece um time formado apenas de role players, apenas de jogadores complementares. Porque você vê, até mesmo Jalen Smith, mano, pô, 10 pontos de média, 5,8 rebotes, 1,2 assistências, quase um toco de média. No conjunto da obra você vê apenas as estatísticas e você fala, cara, qual que é o motivo desse time não conseguir ganhar partidas? E é simplesmente porque o time jogando junto não consegue ser entrosado o suficiente, não consegue ser bom o suficiente pra poder causar um tipo de medo, nem nos piores times do leste, cara. Eles são ranqueados como o 20º ataque da liga e a 22ª defesa, então eles não conseguem ser bons em nenhum dos lados da quadra, coisa que eles começaram a temporada sendo top 5 nos dois quesitos. E outro ponto é que o Billy Donovan, que é o técnico desse time, ele é conhecido por ser um técnico com mais especialidade, podemos dizer assim, em defesa. E nem ele tá conseguindo dar conta, mano. Cara, o Trey Jones também é um bom playmaker, velho. Olha isso, 4,9 assistências por jogo com 13 pontos. Se a gente somar esse time, ele consegue entregar 117 pontos por partida, só que não consegue defender. Então qual que é o ponto? Pra você aí, torcedor do Bulls, que já está sofrendo há uma década com esse time, talvez a última felicidade que você teve foi aquele elenco lá de Jimmy Butler, Paul Gasol, Derrick Rose e afins. O seu time merece estar onde tá, sendo bem sincero pra você. Eles tiveram aquela faísca ali de, cara, tivemos aqui um Lonzo Ball, Zach LaVine, DeMar DeRozan e Nikola Vucevic, um Big Four naquela época. Só que o time demorou tanto tempo pra perceber que aquilo não iria funcionar e que o Lonzo Ball nunca mais voltaria a ser o armador que ele foi no início da carreira, que as lesões realmente acabaram com o cara, que agora a gente se depara com esse time aqui que não é bom o suficiente nem pra estar no play-in de uma Conferência Leste que teoricamente está mais fraca. Então, isso é bom, cara. Por quê? Talvez force ali a mudança do Mark
Eversley no comando ali das operações de basquete, ele como GM do time, talvez force a troca do Billy Donovan, que, pô, já deu, velho. Tipo, não vai dar certo, ele não é tão bom assim desenvolvendo jovens jogadores quanto a gente imaginava, mesmo ele tendo uma carreira de sucesso na NCAA. Talvez force os caras mudarem todo o front office, vende esse time pra alguém que seja mais capaz de gerir essa bagaça. E aproveita que o time tá mal, aproveita que o time tá com alguns contratos segurados ainda pra 1, 2 temporadas aí de jogadores jovens, jogadores que vão ter que renovar contrato de calouro. Troca o Nikola Vucevic, já falei, cara, tem mais de 30 anos em um time em reconstrução, tem que ser trocado, tá ligado? E foca no próximo draft, que tem 3 jogadores que já estão sendo projetados pra ser All-Stars antes mesmo de chegarem na liga. Já pensou se cai um Cameron Boozer no colo do Bulls, cara? Seria sensacional, cara. O pai dele tem uma história fenomenal com o Chicago Bulls, o Carlos Boozer. Ele é um moleque que tem um jogo absolutamente completo, inteligente em quadra, passa bem a bola, finaliza bem, arremessa bem, faz tudo. AJ Dybantsa, pô, é um Kevin Duranzinho aí da nova geração. Ele é um moleque espetacular que consegue também fazer tudo em quadra. E por outro lado a gente tem também Darren Peterson, que é a última comparação de Kobe Bryant nesse draft. Então não é ruim, cara. Por mais que o começo da temporada deu aquela faísca de esperança de que eles poderiam ser um time competitivo, a realidade bateu na porta. Correr de frente com um muro nem sempre vai dar certo pra você atravessar ele. Então aceita a realidade, que dói menos. Pega uma pique excelente nesse draft, que tá carregado de talento. Troca os veteranos desse time. Tem mais alguém com mais de 30 anos desse time? Eu nem me lembro, mano. Não, o cara que é mais experiente fora ele é o Jevon Carter, que tem 7 anos de experiência na liga, e o Kevin Huerter, que também tem 7. Então, o único cara que ainda é veterano ali, que tá estressado com essa situação patética do time, é o Nikola Vucevic. Troca o cara, aceita o tanque, foca em pegar uma boa escolha nesse draft e bora pra próxima temporada. Melhor perder jogos dando minutagem pra calouros, tentando desenvolver a rapaziada, colocando mais o Matas Buzelis pra jogar, desenvolvendo mais o jogo de meia quadra do Josh Giddey, entregando também bastante autonomia pra ele ser um bom pontuador pro Kobe White, desenvolvendo o center Jalen Smith, que também é bem talentoso, tentando fazer com que o armador Trey Jones se torne ali uma peça de confiança vindo do banco como sexto homem na parte da armação e continue entregando bons números de assistência e desenvolve o arremesso do cara, para que quando vier essas novas safras daqui umas 2, 3 temporadas, pelo menos vocês vão estar com um time jovem, crescendo junto, pronto para ir para cima pras cabeças, e não essa tentativa maquiada de não estamos tancando, nosso time tá mais ou menos bom, agora a gente tá aqui em cima, estamos nas cabeças do leste, aí daqui a pouco já tá lá embaixo com um efeito montanha-russa, um efeito golfinho, dá aquele salto, faz uma gracinha e cai de novo. Pô, isso aí ninguém aguenta mais, velho. O que deixa ainda mais complexo é que é uma das franquias com a maior torcida do mundo, é uma das franquias que tem uma das histórias mais interessantes e tiveram o maior jogador de todos os tempos. E parece que por esses fatores o time não aceita muito bem estar numa posição de reconstrução, sendo que eles não têm um time forte o suficiente para poder competir na Conferência Leste. E agora, apenas pra gente finalizar de fato os meus pensamentos sobre o Chicago Bulls, esse time falta uma superestrela, o que vai diretamente de encontro com o fato de eu falar que ele só tem role players, e vendo por uma ótica que mesmo estando na era onde os times mais pulverizados de jogadores capacitados para contribuir, ainda assim você precisa de uma superestrela, nem que seja um malandro, um cara que consiga fazer a total diferença e meio que aliviar a pressão de um jogo mais apertado, momentos decisivos, final da partida, atrair a marcação, manipular a defesa para poder forçar dobras. O time mais completo hoje da NBA, por muito, é o Oklahoma City Thunder, mas só que mesmo um time tão pulverizado de talentos, vários jogadores muito competentes, eles precisam de um cara nível MVP com o Shai Gilgeous-Alexander. Outro time muito pulverizado de talentos, muito absurdo, que fez um dos maiores saltos da temporada antes da anterior para a temporada anterior e agora estão ainda muito bem, é o Houston Rockets, mas eles precisavam de pelo menos um nome, um cara nível superestrela, decisivo, pontuador absurdo, que inclusive continua subindo aí nos rankings de top 10 pontuadores de todos os tempos, atingiu 31 mil pontos, precisavam de um Kevin Durant. Então todo time precisa de um cara assim pra falar, mano, quando a parada azedar, a gente tem aquele malandro ali pra passar a bola. E é isso que falta no Chicago Bulls. Quem sabe esse draft traga um cara com essas competências, porque por mais que tenham jogadores com excelentes números essa temporada, eu não vejo eles passando muito do teto que eles já atingiram, como Kobe White, como Josh Giddey, como Kevin Huerter, como Matas Buzelis. Eu vejo ele subindo ainda um pouco mais o nível, mas não tanto. Como eu falei, eu acho que ele pode ser um All-Star, mas não muito mais do que isso. Trey Jones, Ayo Sumo, Patrick Williams, Jalen Smith e afins. Eu acho que dá pra fazer um negócio legal usando esses caras, esse elenco inteiro de role players. Eles precisam de um cara pra chamar de 01. Lembrando que essa aqui é apenas minha opinião. Quero saber o que vocês acham a respeito do Chicago Bulls aqui nos comentários. Deixei a sua opinião, que é muito importante pra esse canal. Se você ficou até aqui e gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, deixar o like. E se você quiser ajudar mais diretamente, temos aqui o segundo link da descrição, a loja Trash Talk, que está em uma grande promoção de Natal. Essa aqui, inclusive, é uma das camisetas, só que ela é de um drop antigo, ela não vai voltar mais. Foi o primeiro drop
drop que eu fiz de apenas 10 unidades do Dennis Rodman. Então ela é bem antiga e é bem do comecinho da loja. Hoje a gente tem 3 modelos e mais uma vez esses 3 modelos são exclusivos e limitados. Quando acabar, eles não voltam. Então garante a sua antes que acabe, continuando aí com um preço excelente para você dar de presente para aquela pessoa que é apaixonada por basquete ou até para você se presentear, fala, eu mereço, eu vou me mimar. E eu me arrependi muito de ter falado essa frase. Mas enfim, agora eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo seu apoio, pela sua audiência. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Falou!